Olá, bem-vindo ao canal Falando de Sonhos. Sou Inácio da Silva e neste vídeo estarei abordando o tema Sonhos Repetidos. Porém, antes de falar sobre esse tema, eu gostaria de lhe fazer um convite. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Se você tem uma pergunta, tem um comentário a fazer, se tiver um sonho, quer que eu interprete, escreve para mim, terei enorme prazer em responder. E mais, ative o sininho, assim você estará recebendo todo o vídeo assim que postado, é muito importante. Assim você acompanha o que simboliza cada símbolo que surge do sonho e vai conseguir interpretar os seus próprios sonhos. Pois bem, agora eu vou falar sobre o que significa, o que simboliza ou o que está nos alertando quando nós temos seguidamente o mesmo tipo de sonho, ou seja, são sonhos repetidos, no mesmo sentido. Pode mudar algum pouco na mensagem, no tipo de sonho, no cenário que surge do sonho, mas a mensagem a gente entende, é no mesmo sentido. Então é importante nós entendermos qual a mensagem que nós estamos recebendo nesse momento. E para ficar mais claro qual é o sentido de nós termos sonhos repetidos, eu vou apresentar um texto bíblico que esclarece com muita nitidez qual o sentido de nós termos sonhos repetidos. Esse texto está no livro de Gênesis, capítulo 21, versículo de 1 a 7. E depois tem a resposta, que é no mesmo capítulo 41, e é no versículo 25 a 32. O sonho que vou apresentar é o sonho do faraó do Egito. E quem interpreta é José. Para muitos até falam assim, José do Egito. Porque José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito e depois foi vendido para o faraó. Lá cometeram uma injustiça com ele e prenderam na prisão. Ele foi preso na prisão durante 2 anos. E após esses 2 anos, então o faraó teve esse sonho repetido. Na mesma noite, 2 sonhos no mesmo sentido. E isso mexeu muito com o faraó. Ninguém conseguiu interpretar, então o faraó mandou chamar José para interpretar esses 2 sonhos. E narrou para José o sonho nestes termos. 2 anos depois, o faraó teve um sonho. Encontrava-se ele perto do Nilo, de onde saíram 7 vacas belas e gordas, que se puseram a pastar a verdura. Mas eis que saíram em seguida do mesmo Nilo 7 outras vacas, feias e magras, que vieram e se puseram ao lado das outras vacas da margem do rio. As vacas feias e magras devoraram as 7 vacas belas e gordas, e o faraó acordou. Adormeceu de novo e teve outro sonho. 7 espigas grossas e belas saíam de uma única haste. Mas eis que em seguida germinaram 7 outras espigas, magras e ressequidas pelo vento do oriente. E as espigas magras devoraram as 7 espigas grossas e cheias. E o faraó despertou. Era um sonho. Então aqui nós vemos os 2 sonhos do faraó na mesma noite. Não era exatamente igual ao sonho, mas tinha o mesmo sentido. Primeiro as 7 vacas gordas, devoradas pelas 7 vacas magras. Depois 7 espigas de milho cheias, bonitas, devoradas pelas 7 espigas raquíticas. Então José foi chamado para interpretar e ele interpretou neste sentido. José disse ao faraó: o duplo sonho do faraó reduz-se a um só. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. As 7 belas vacas são 7 anos. E as 7 belas espigas igualmente, 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que saíram em seguida são também 7 anos. E as 7 espigas vazias e queimadas pelo vento do oriente serão 7 anos de miséria. E é como eu disse ao faraó, Deus revela o que vai fazer. Haverá 7 anos de grande abundância para todo o Egito.
Virão em seguida 7 anos de miséria que farão esquecer toda a abundância do Egito. A fome devastará o país e a abundância do país não será mais notada. Por causa da fome que se seguirá, porque será violenta. Se o sonho se repetiu 2 vezes ao faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executar. No final da leitura que eu fiz, é importante prestar atenção. Aqui explica por que o sonho é repetido. Nós temos sonhos repetidos quando é certeza que aquilo vai acontecer. Que aquilo que nós estamos sendo alertados vai acontecer. Igual aqui José interpretou o sonho do faraó, que são os dois no mesmo sentido, e ele falou, se sonhou 2 vezes, é que está decretado, isso vai acontecer. E é exatamente nesse sentido que nós devemos prestar atenção. Quando temos sonhos repetidos, significa um alerta. Algo não está certo. Algo aconteceu ou vai acontecer. O que significa aconteceu? São traumas do passado que marcam a nossa vida. E nós precisamos entender. Ou algo que vai acontecer e que nós estamos sendo alertados. Para ficar mais fácil de entender o sonho, quando nós tivermos sonhos repetidos, eu vou citar 3 exemplos de sonhos. Sonhos que eu interpretei e que ajudou muito a pessoa a entender o que estava acontecendo. Por que o sonho se repetia tantas vezes? O primeiro sonho é de um jovem de 20 anos, em que ele sonhava desde criança, quando ele era bem pequeno. Ele comentou assim, desde que eu me lembre, eu sempre tive esse tipo de sonho, em que ele sonhava que caía de uma árvore. E ninguém pôde ajudar, ninguém conseguiu que aquele tipo de sonho parasse, que não sonhasse mais. E aquilo lhe perturbava. Então eu falei para ele, conversa com sua mãe e pergunta como foi a gravidez e o parto. E então ele descobriu que a sua mãe, antes de engravidar dele, tinha acontecido 3 abortos. E então esse sonho não se repetiu mais. Em que pode ajudar? Descobrir o que aconteceu no passado. Esse é um trauma que fica na pessoa, que fica na criança e que vai para a vida. Muitas coisas, muitos medos, muitas inseguranças que acontecem depois vêm de um trauma de antes de nascer ou do momento do parto. Então o sonho insiste para que a pessoa descubra o que lhe aconteceu lá atrás, que lhe traumatizou e que dificulta a sua felicidade naquele momento. O segundo exemplo é de uma jovem que tinha 17 anos na época que ela me narrou o sonho, e que ela sonhava também desde pequena, muito pequena, e o sonho sempre lhe perturbou. Esta jovem sonhava que ela estava presa em um castelo, ela olhava pela janela, mas ela era uma criança. Mas ela conseguia olhar pela janela, via só areia e olhava bem para longe e nada acontecia. Só que esse sonho acontecia com muita frequência. E a jovem procurou ajuda. Psicólogo, psiquiatra, tudo que foi possível, a mãe dela procurou para entender e para que esse sonho não se repetisse. E não conseguiu descobrir a causa do sonho tantas vezes se repetir. E então eu interpretei o sonho, dizendo para a jovem, se ela estava presa e era criança, era uma situação de quando ela era pequena e que ela nada podia fazer. Ela se sentia presa. E que era algo distante, que estava longe, que ela queria alcançar, que era o objeto de desejo dela. Não era que ela maltratada, porque o sonho não mostrava nada de maltratar, apenas que ela estava presa, ela não podia agir. E então foi pesquisado e descoberto que há 1 ano e meio, sua tia que cuidou dela desde pequena foi embora e nunca mais voltou. Ela nunca mais tinha visto, ela já tinha 17 anos. Só que quando ela era pequena, que a tia cuidava ela amava essa tia.
E para ela aquilo foi um trauma, separar da tia. Após a interpretação do sonho e descobrir que a causa era a tia que tinha ido embora, ela foi procurar a tia veio visitar ela e esse sonho nunca mais se repetiu. Quando o sonho se repete muitas vezes, nós devemos entender: existe um perigo iminente que nós precisamos ser alertados, que nós estamos sendo alertados nesse momento, ou existe um trauma do passado que nós precisamos entender. Eu vou citar mais um exemplo de um sonho, de uma jovem que também tinha sonhos que se repetiam com muita frequência. Quando ela escreveu esse sonho para mim, ela já estava com 43 anos. E esse sonho ainda continuava a lhe perturbar. Seguidamente ela só tinha esse sonho, em que ela estava numa gruta, tinha pessoas, mulheres, que queriam pegar ela, tirar dessa gruta. Só que ela não queria sair dessa gruta, ela queria ficar com aquela mulher, com uma outra mulher, que estava passando mal. Nesse sentido era o sonho dela. Então eu expliquei para ela que a gruta, no sonho, ela simboliza o útero. As mulheres que queriam pegar ela, tirar da gruta, era na hora do parto. E algo aconteceu que ela queria a outra mulher, aquela que passava mal. Então eu orientei ela a procurar sua mãe, conversar com sua mãe, o que aconteceu na hora do parto. O que aconteceu é que a gravidez foi complicada e o parto foi muito complicado. E a mãe dela passou mal. Na hora do parto, a mãe dela perdeu os sentidos. Segundo ela, a mãe falou que somente a mãe voltou de novo aos sentidos quando as enfermeiras botaram ela em cima da mãe. E esse trauma ficou do momento do parto. Então ela perguntou qual o motivo, aos 43 anos, ainda de sonhar com um acontecimento na hora do parto. Então expliquei para ela que muitos medos da vida dela, muitas preocupações, muita insegurança vinha desse trauma do momento do parto. E ela explicou que ela nunca teve segurança, tranquilidade. Segundo ela, diz assim, nada dava certo por insegurança. Este é o sentido de nós sermos alertados através do sonho. Tudo aquilo que impede de sermos felizes, de poder desempenhar com muito desenvoltura todo o nosso potencial e nós alcançarmos a felicidade. São sonhos repetidos, como já falei, volto a frisar. Nós devemos prestar atenção e muita atenção nos sonhos quando se repetem seguidamente, sobre um alerta de algo iminente que pode acontecer ou um trauma do passado. Nós temos uma infinidade de traumas, vários tipos de traumas que dificultam a nossa segurança, aquela convicção de que somos capazes de fazer e que vem de muito tempo atrás. Então nós somos alertados através dos sonhos repetidos. Então nós ficamos prestando atenção no sonho. Se ele se repete seguidamente, prestar atenção se ele está orientando sobre o futuro ou sobre algo do passado que nós precisamos saber. Antes de encerrar o vídeo, eu quero deixar bem claro qual é o sentido de sonhos repetidos, quando nós temos sonhos repetidos. E então, para ficar bem claro, eu quero deixar aqui, no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 32, você vai encontrar a explicação que José explicou. Qual o motivo de nós termos sonhos repetidos? Se o sonho se repetiu 2 vezes a Faraó, é que a coisa está bem decretada da parte de Deus, que vai apressar-se em executá-la. Então, nós devemos entender neste sentido. Vai acontecer aquilo que nós estamos sendo alertados. Se você tiver alguma dúvida, quer fazer um comentário,
tem um sonho e quer que eu interprete? Escreve para mim, terei prazer em responder. E volto a convidar. Se não é inscrito, se inscreve, ative o sininho. É importante acompanhar todos os vídeos assim que postado para entender o símbolo. Assim, sendo possível e com o entendimento do símbolo, interpretar seus próprios sonhos. Obrigado.